Tá gravando já. Beleza. Então, pessoal, bom dia a todos. Eu vou fazer a apresentação, então, nas habilidades dessa palestra que foi ministrada, né, na ocasião, foi no terceiro seminário de pesquisa e biodiversidade Tocantins, que ocorreu agora entre 21 e 24 de maio. Essa apresentação foi feita dia 23, na sexta-feira, na mesa redonda sobre áreas protegidas do Tocantins. Então, né, eu vou apresentar para vocês a equipe do CEMAV, né, o time de servidores, bolsistas e voluntários. O título da apresentação foi Representatividade Geográfica e Ecossistema das Unidades de Conservação do Tocantins. Então, para quem não me conhece, né, sou Túlio Dornas, bolsista atualmente do GF Terrestre, vinculado ao CEMAV e o ICMBio. Então, pessoal, para começar, o conceito de área protegida, né, um espaço geográfico claramente definido, reconhecido com objetivo específico e manejado através de meios eficazes, sejam jurídicos ou de outra natureza, para alcançar a conservação da natureza no longo prazo, com serviços ecossistêmicos e valores culturais associados. É uma definição pela IUCN. Se a gente observar, o conceito de unidade de conservação também é muito convergente. Então, as unidades de conservação são áreas naturais, criadas e protegidas pelo poder público, municipal, estadual, federal, de forma mais simplificada. E aqui, segundo a legislação brasileira, a unidade de conservação é definida como um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as áreas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. É a lei do SNUC. Então, pessoal, as áreas protegidas, elas existem de diferentes tipos, né? Nós temos as UCs, mas além das UCs, a gente tem a reserva legal, a terra indígena, áreas de reconhecimento internacional, as áreas de proteção permanente, são APPs, e o que difere cada uma dessas áreas protegidas, basicamente, é a legislação que ampara cada uma delas. É muito comum a gente ver pessoas chamando área de proteção permanente de reserva, como se fosse uma unidade de conservação e vice-versa, ou até mesmo reserva legal. Então, aqui a gente vai estar abordando somente as UCs, né, as unidades de conservação, como área protegida. As demais não vão ser abordadas. Então, a lei do SNUC é a legislação responsável pelas unidades de conservação brasileira, né? É o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, criado pela Lei 9.985, em 18 de julho de 2000. Né? Então, aqui a gente tem um banner mostrando uma publicação que foi feita pelo Ministério do Ambiente, em 2005 ou 2006, né, trazendo toda a questão do SNUC. O SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, vai trazer todas as informações a respeito das unidades de conservação. Né, quais são os tipos, categorias, tudo que está relacionado à gestão, a manejo, né, ao funcionamento das UCs. Então, nós temos, por exemplo, né, o SNUC, ele aborda que as unidades de conservação são divididas em dois grupos, e algumas categorias, né? Esses grupos, então, são a proteção integral e as suas respectivas categorias, e nós temos o grupo de uso sustentável e as suas respectivas categorias. Além disso, o SNUC, ele vai trazer informações de como deve se proceder o plano de manejo e zoneamento dentro de cada unidade de conservação. A mesma coisa com relação se a UC vai ser pública ou privada, né? A gente tem o caso das RPPNs, que são unidades de conservação privadas, e a grande maioria, né, são unidades de conservação públicas. É no SNUC também que vai definir sobre o conselho consultivo, as suas atribuições, o que cada membro pode fazer, né, a representatividade de cada membro desse conselho. E também é o SNUC que vai nos dizer se a unidade de conservação carece ou não de desapropriação. Né? A gente sabe que existe unidade de conservação que é necessário fazer a retirada dos proprietários e outras ela é sobreposta a propriedades privadas. E, além disso, o SNUC vai ser, então, o grande balizador, né, para que estados também criem as suas legislações estaduais de unidade de conservação. Então, no caso do Tocantins, a gente tem a lei número 1560, de 5 de abril de 2005, que institui o Sistema Estadual de Unidade de Conservação da Natureza, o chamado SEUC. Bom, o SEUC, né, o do Tocantins, esse aqui é um documento publicado em 2024 pela Secretaria de Planejamento do Estado, em que faz uma abordagem geral de todas as áreas protegidas do Tocantins. É o documento mais atual que traz essa listagem.
Então, a gente tem nesse documento 50 unidades de conservação reconhecidas pelo Estado do Tocantins, sendo que 6 delas são de domínio federal, 13 de domínio estadual, 17 sob domínio municipal. 14 são chamadas RPPNs, né, que eu disse, são as reservas particulares. Isso corresponde a 13,73% do território do Tocantins. Essas 50 unidades de conservação, elas estão divididas em 11 unidades de proteção integral, entre elas nacional, estadual e municipal, que compreende 5,89% do território do Estado. Nós temos 39 unidades de uso sustentável, né, também nas 3 esferas, que representa aí 9,84% do território do Estado. Então, esse aqui seria um mapa trazido nessa publicação com todas as unidades de conservação existentes no Tocantins, né, reconhecidas por ato público. Então, está aqui em verde, nós temos aqui algumas APAs, em rosa ou roxo, unidades de conservação de proteção integral. Aqui, por exemplo, o Parque Nacional do Araguaia, Monumento a Árvores Fossilizadas, e assim por diante. Bom, então, a pergunta que é feita é o seguinte: qual a representatividade de proteção legal exercida por essas UCs em território tocantinense? A gente tem que levar em consideração que o SNUC e o CEUC apresentam um dispositivo legal que alerta sobre a representatividade das unidades de conservação nos territórios onde elas vão serem criadas, né, tanto federal quanto estadual. O que diz lá no SNUC? Existe, né, um dispositivo que diz, são diretrizes, aí no caso CEUC e SNUC, eu fiz uma fusão, assegurar a representação de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações e hábitats, e ecossistemas do território federal, estadual, das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente no conjunto das unidades de conservação. Então, está no artigo 5º do SNUC e na seção 3, artigo 4º do CEUC. E aí, para responder essa pergunta, eu trago aqui, inicialmente, esse paradoxo, o C, proteção integral, o C, o sustentável. O que acontece? Geralmente, a gente tem que as unidades de conservação de proteção integral são muito mais efetivas na proteção da biodiversidade do que as unidades de uso sustentável. Então, aqui nós temos 2 mapas, ou 2 figuras, mostrando os limites. Esse maior aqui seria a APA, né, a APA Serra do Lajeado, aqui ao lado de Palmas, e internamente aqui esse limite, esse polígono, representa o Parque Estadual do Lajeado. Em 1985, essa área, né, dados do Mabiomas, nós teríamos em torno de 1% ao longo dessa área de áreas antropizadas. Já em 2023, a gente observa que a área referente à APA do Serra do Lajeado sofreu uma série de, né, ações antrópicas, de modo que o percentual desse polígono todo tem pelo menos 22% de área antropizada. E nós vamos observar aqui no centro que o que seria o limite do Parque Estadual do Lajeado permanece praticamente intacto, ou seja, não houve avanço dessa antropização para os limites do Parque Estadual. Reforçando aqui, ó, a mesma coisa acontece com a região do Cantão. Aqui nós temos os limites da APA, Ilha do Bananal Cantão e Parque Estadual do Cantão. Então, esse limite maior aqui é a APA, e esse outro aqui à esquerda, a oeste, né, é o limite do Parque Estadual do Cantão. Em 1985, esse polígono tinha algo em torno de 10% de área antropizada, de modo que em 2023, essa área antropizada passou para pelo menos 41%. E a gente observa claramente que o Parque do Cantão não sofreu o avanço dessa antropização. Só cabe lembrar aqui que, infelizmente, o Cantão teve alguns focos de incêndio nos últimos anos e teve uma área central aqui na casa de 10 a 15 mil hectares que foi muito, muito prejudicada. Então, assim, tivemos problemas com fogo, mas não, eventualmente, avanço de atividades antrópicas para dentro do parque. Então, a gente percebe que as unidades de conservação de proteção integral são muito mais efetivas, de fato, do que outras de uso sustentável. Tá? Então, baseado nisso, a nossa fala vai ser em função das unidades de conservação de proteção integral, a resposta daquela pergunta. Então, aqui, a representatividade geográfica. Nós temos no Tocantins 11 unidades do grupo de proteção integral, né, 2 parques nacionais, 3 parques estaduais, 2 parques naturais municipais, 3 monumentos natural, 1 estação ecológica. E aqui nós temos, então, uma tabela mostrando todas essas unidades de conservação, né, as 11 unidades, a jurisdição dessa unidade, se ela é federal, estadual ou municipal, o ano de criação, e aqui a área correspondente em hectares.
No final, a gente vai observar que essas 11 unidades de conservação de proteção integral têm ao todo 1.635.077 hectares. É um valor absoluto expressivo. Mas ele representa algo em torno de, ele representa 5,89% da área do território do Estado. E aqui a gente tem um mapa mostrando as unidades de conservação, uma figura, mapa, mostrando as unidades de conservação de proteção integral no Estado do Tocantins. Então, considerando o limite político do Estado, a gente observa claramente que não há uma representatividade geográfica. Com relação à representatividade ecossistêmica, esse aqui é um mapa-figura mostrando as diferentes fitoecologias do Estado do Tocantins. Então, aqui a gente tem em verde escuro áreas de floresta amazônica, considerada floresta ombrófilas densa e aberta. Aqui na borda a gente vai ter florestas de transição, que seria um contato entre ecótono, um contato entre floresta estacional e floresta ombrófila. A gente vai ter florestas estacionais aqui na região leste do Tocantins. Na região sudeste, a gente vai ter um encontro entre floresta estacional, semidecidual e estacional decidual, com afloramento de calcário. Nessa região sul, a gente tem altitudes de 1.100, 1.200 metros, onde teríamos campos rupestres, campos de altitude, e teríamos também áreas de cerrado cotonal, áreas de cerrado junto com áreas de floresta estacional, aqui na região central e centro-sul e centro-norte do Tocantins. Então, o que a gente observa é que existe uma concentração latitudinal das unidades de conservação de proteção integral na porção central do estado, né? A gente pode observar que, basicamente, todas as unidades que existem estão concentradas nessas latitudes, exceto duas, que seriam o Monumento Arco Fossilizadas, aqui no extremo no norte do estado, e aqui o Monumento Natural Serra de Natividade, no centro-sul do Tocantins. Aqui algumas figuras mostrando, né, a representatividade dessas áreas. Então, no cantão, a gente teria florestas estacionais inundáveis sendo contempladas, principalmente. No Parque do Lajeado, as formações savânicas e florestais de cerrado. E na região do Jalapão, principalmente, formações savânicas e campestres do cerrado. Então, o que a gente observa, através dessas duas figuras, né, e do que foi apresentado, é que existe uma baixa representação ecossistêmica e uma baixa representatividade geográfica de unidades de conservação de proteção integral no Tocantins. E o que a gente gostaria, portanto, é que houvesse uma elevada representação ecossistêmica e uma elevada representatividade geográfica. Então, essa representatividade ecossistêmica, né, o que ela representaria, né, o que ela alcançaria? Então, a ideia, por exemplo, é que exista unidade de conservação de proteção integral nas áreas de floresta ombrófila densa e aberta, né, onde a gente tem essa vegetação que não está protegida no Tocantins, e a presença de espécies de aves, por exemplo, importantes, ameaçadas de extinção a nível federal e presumivelmente também a nível estadual, né? Então, seria isso uma das consequências. Também seria importante a unidade de conservação nessa região do estado, onde tem campos e florestas naturais inundáveis, é chamado localmente de Varjões de Puca. Essa região também não está contemplada por unidade de conservação, embora o Parque Nacional proteja alguma coisa, mas fora dos limites da Ilha do Bananal não existe unidade de conservação protegendo essa fitoecologia, e é uma área bastante importante que está sendo afetada principalmente pelo desenvolvimento dos plantios de lavouras irrigadas, né, nessa região aí. Nós temos os campos de altitude e campos rupestres, na região sul do Tocantins, que é uma área também importante devido às características que eu mencionei antes de altitude. É conhecida como a ponta norte da Chapada dos Veadeiros, né? Então também é importante essa representatividade dessa região em unidade de conservação. E também florestas, a unidade de conservação que protejam floresta estacional decidual mais afloramentos calcários. Né? É um ecossistema extremamente ameaçado, que apresenta alto nível de endemismo, espécies ameaçadas, tanto a nível de fauna quanto de flora. Também temos, né, que proteger as florestas de transição ombrófila estacional, né, uma mistura bem interessante que ocorre dessas duas fisionomias, e está mais concentrado na região centro-norte do Tocantins. Proteção das florestas de transição cerrado, floresta estacional. E, obviamente, um acréscimo na proteção do próprio cerrado tocantinense, já que existem estudos, né? Aqui eu cito o Ricardo Aidar, que é um engenheiro florestal que trabalhou na determinação das fitoecologias do Tocantins.
ele fala no doutorado dele que os cerrados tocantinenses do norte são bem diferentes do ponto de vista de fitossociologia e de florística, comparado com os cerrados do sul e sudeste do Tocantins. Então, a proteção dos cerrados também tem que ocorrer em diferentes regiões. Bom, então aqui eu trago um gráfico que mostra o acúmulo total de UCs no Tocantins versus o acúmulo de unidade de conservação de proteção integral ao longo do tempo. Então a gente tem aqui, ó, essa setinha representaria 1988, que é o momento onde o Tocantins, o Estado Tocantins, é criado a partir da nova Constituição brasileira, né? E o que a gente tem aqui? Então a gente tem essa linha laranja, que mostra o acúmulo de unidade de conservação de proteção integral, e aqui a gente tem uma tabela onde tem a jurisdição das unidades e o ano de criação. Então, a gente vai observar que a unidade de conservação federal, que são as em verde, a primeira delas foi criada em 1859, que é o Parque Nacional do Araguaia, e em seguida tivemos em 2001 e 2002, provavelmente a Estação Ecológica Serra Geral e o Parque Nacional Nascentes do Parnaíba. Eu não sei agora o ano, tá, gente? Pode ser, não sei a ordem, mas foram essas duas unidades. Em seguida, tivemos unidade de conservação estadual em 98, em 1998, em 2000 e 2001. Seria, eu não sei a ordem exata agora, não me recordo, mas seria Parque Estadual do Cantão, Parque Estadual do Lajeado, Parque Estadual do Jalapão e Monumento Árvores Fossilizadas. E depois disso, tivemos unidades de conservação de proteção integral sendo criadas pelo Poder Municipal. Né? Temos 4 delas aqui, e sendo que essa que eu marquei aqui com a setinha destacada é o Monumento Natural Cânions do Rio Sono, que foi inicialmente criada em 2012 e sofreu um acréscimo, uma expansão na sua área em 2022. O que a gente observa nesse gráfico é o seguinte: nesse intervalo entre 2003 e 2025, né, no ano atual, que nós estamos no ano vigente, não tivemos nenhuma criação de unidade de conservação de proteção integral pelo poder público, tanto federal quanto estadual. Então, nós temos um hiato de 25 anos, de mais de 25 anos, de quase 25 anos de ausência de unidade de conservação de proteção integral no Tocantins pelos poderes estaduais e federal. E aí vocês podem observar que essa linha em azul está mostrando um acréscimo. Esse acréscimo são as APAs que foram criadas, né? Nós tivemos, nesse período, de 2003 até 2005, várias APAs criadas. E também cabe a ressalva que essas APAs também não foram criadas pelo Poder Público Federal e Estadual. Todas as APAs foram criadas pelo Poder Público Municipal. Então, embora eu esteja, né, que eu vou abrir um parênteses, embora eu esteja falando somente de unidade de conservação, nesse caso aqui ainda, também as unidades de proteção integral não foram criadas pelo Poder Público Federal e Estadual desde 2003. Uma dessas unidades de conservação, que estava na beira de ser efetivada, né, esteve muito próximo, foi o Monumento Natural Serra Estadual Serra da Cangalha. Ela é uma unidade de conservação proposta nos estudos de 2005. A proposta inicial era de 64.650 hectares, aproximadamente, e ela fechou em 2013 com 16.500 hectares. Ela, basicamente, o que acontece? Ela é uma área onde ocorreu a queda de um meteorito, então formou o chamado de astroblema. E esse astroblema tem algo em torno de 16 mil hectares. A proposta inicial era maior, mas por pressão de outros setores da economia, principalmente agrícola, e também de questão assentamentos, né, ela foi reduzida de 64 para 16 mil, né, algo em torno de 4 vezes, talvez. E ela teve muito próxima criada, mas por questões políticas, parece que os bastidores que eu fiquei sabendo, ela estava na Casa Civil e uma questão política fez ela retornar e ela foi engavetada. E desde então nunca mais tivemos notícias sobre a criação dessa unidade. Ela estaria localizada nessa região aqui do Tocantins. Aqui, gente, só para vocês terem uma ideia melhor, aqui é uma imagem satélite, né, que eu consegui, e mostra como é que é essa cratera, né? Ela é considerada o segundo maior astroblema do Brasil, né? O diâmetro total seria em torno de 12 quilômetros, e esse anel circular central em torno de 3 quilômetros. Esse aqui. A altura das serras, né, que com o meteorito, né, o solo e as rochas foram impactadas e elas foram elevadas, né? Então, as serras que se formaram lá têm algo em torno de 250 a 300 metros de altitude.
esse impacto ocorreu aí há 250 milhões de anos atrás. Bom, para quem é da geologia, além da biologia, além da parte de biodiversidade, que é extremamente importante aqui, mas quem é da geologia, eu acho que é um prato cheio, deve ser fantástico estudar essas formações rochosas, porque a gente vê nitidamente os dobramentos causados no solo e nas rochas em função do impacto lá na região, né? Então, acho também a unidade de conservação também seria relevante do ponto de vista geológico, além de biológico. Uma outra unidade de conservação que esteve próxima de ser criada foi o Parque Estadual Águas de Paranã. Essa unidade está localizada aqui, estaria localizada na região sul do estado de Tocantins. Ela foi proposta em 2004, nos estudos de área prioritária, com a área inicial de 338.300 hectares. Ela pegaria uma área bem extensa, que basicamente seria toda a margem direita do rio Tocantins, a partir ali do sopé da Serra, em Paranã, e iria até a região da divisa com Goiás. Aí, por outras questões também, pressão política, questões de mineração e principalmente uma sobreposição com quilombolas, a área foi reduzida para 85.500 hectares, o que ainda é uma área bastante expressiva para a região. No entanto, também não foi para frente essa unidade de conservação, que esteve também muito próximo, passou por todo o processo, mas houve uma revirada política na região, né, são as conversas de bastidores, logo após a audiência pública, e essa unidade também não passou. Ela, como eu disse, ela está presente nas áreas mais altas do estado de Tocantins, que seriam essas áreas de 1.000 a 1.300 metros de altura, na Serra da Traíra e Serra da Contenda. Então a gente tem lá vales profundos, né, com florestas bem adensadas. Esses vales são profundos, gente, mas ainda são acima de 900 metros, né? Então são vales de altitude elevada, isso também é importante. E as partes de planalto são campos rupestres e campos de altitude. Aí aqui é importante salientar que não é necessariamente um cerrado rupestre, é campo rupestre e campo de altitude, porque conceitualmente estão acima de 1.000 metros. Então é uma região extremamente singular no Tocantins. E como eu disse antes, é a porção norte da Chapada dos Veadeiros, é o extremo norte da Chapada dos Veadeiros. Aqui nós temos fotos do que seria essa chapada, né, essa área de planalto, e aqui, né, como seriam os vales encachoeirados. É uma região turística hoje, muito importante, que está crescendo a nível estadual, né, que está dentro do circuito Serras Gerais. Então aqui nós temos, né, as mesmas fotos, né, a beleza cênica é exuberante, e aqui eu queria trazer que uma pessoa muito importante, né, uma celebridade tocantinense, digamos assim, esteve nessa área e fez um excelente elogio, né? Então aqui são palavras dele. Hoje nós estamos na Serra da Traíra, na Serra das Traíras, o ponto mais alto do estado de Tocantins. Aqui em Campo Alegre, nas proximidades de Paranã. É muito alto aqui, subimos uns 10, 15 minutos, uma distância que não é tão grande assim. Olha isso aqui, natureza pura. Estar descobrindo e mostrando para as pessoas lugares bonitos assim, eu gosto bastante, viu? Lugar lindo. Serra das Traíras, em Paranã, o pôr do sol finalizando. Então, essa pessoa nada mais é do que o nosso governador Wanderlei Barbosa, né? Ele tem propriedade na região, conheceu a região e ficou super maravilhado. Então, já que ele se sensibilizou com a beleza do local, né, seria uma ótima oportunidade, de repente, de desengavetar essa unidade de conservação e criá-la em definitivo, né, nos seus próximos 2 anos de mandato. Então, o Estado de Tocantins passou também por estudos de áreas potenciais e avaliação ecológica. Então, aqui a gente tem um mapa mostrando as unidades de conservação que foram propostas em estudos ao longo dos últimos 15 anos. Nós teríamos aqui à esquerda as áreas potenciais, que ao todo somam 4.913 km². Aqui do lado direito teríamos as áreas que sofreram avaliação ecológica, que ao todo tem 17.374 km². Essas duas áreas somadas vão finalizar em 2.228.858 hectares, que corresponde a 22.288 km². Isso, portanto, seria 8% da área do Estado. Então, nós temos 8% da área do Estado que tem estudos indicando áreas potenciais
e áreas com avaliação ecológica para unidade de conservação. Só uma ressalva aqui, gente, que eu marquei esses pontos aqui em triângulo, porque também são áreas que foram estudadas por mim e por outras pessoas, e que são áreas importantes que também merecem destaque para a criação de unidades de conservação de proteção integral, que não estão necessariamente dentro desses estudos de avaliação ecológica e áreas potenciais. Bom, então, qual o grande desafio a ser enfrentado no Tocantins para a proteção da sua biodiversidade? O desafio é a criação de unidades de conservação de proteção integral. E para isso, eu fiz algumas propostas e recomendações. As duas primeiras estão diretamente ligadas às questões diretamente ligadas às questões voltadas à unidade de conservação de proteção integral. Então, o primeiro seria um plano de criação de unidade de conservação de proteção integral no estado de Tocantins. A ideia é que, ao final de 10 anos, né, o estado tenha incrementado a sua área de unidades de conservação de proteção integral em pelo menos 500 mil hectares, né, considerando a representação geográfica e ecossistêmica, que foi dito antes. E esse incremento tem que ocorrer tanto pelo estado quanto pela União, né, pelo governo federal. A segunda alternativa seria converter unidades de uso sustentável ineficazes, né, em unidades de conservação de proteção integral. E uma terceira recomendação, essa voltada diretamente à unidade de conservação de uso sustentável, em específico às APAs que existem no estado, né, algumas das várias APAs, onde fossem elaborados os planos de manejo com bastante urgência, onde os zoneamentos ambientais fossem convergentes com questões ligadas à sustentabilidade, que seria a proteção da biodiversidade, proteção das comunidades tradicionais e manutenção dos serviços ecossistêmicos. Então, a primeira alternativa, né, que é a criação desse plano de unidade de conservação de proteção integral no Tocantins, 500 mil hectares de incremento significaria 5 mil quilômetros quadrados. O estado tem 278 mil quilômetros quadrados, nós teríamos, então, um acréscimo de 1,8% do território do Tocantins em unidade de conservação de proteção integral. Se somados ao que já existe hoje, nós teríamos aí, então, 21.350 quilômetros quadrados, que corresponderia a 7,7% do estado do Tocantins em áreas de proteção integral. E, obviamente, teríamos também a nossa representatividade geográfica. Bom, a alternativa 2, que era converter as unidades de conservação de uso sustentável em CPIs, aqui tem um exemplo, né? Nós temos a área de proteção ambiental, ela é estadual, Lago de Santa Isabel. Ela foi criada por um decreto de 2002. Em 2018, ela teve um decreto de revogação, que é um decreto inconstitucional, porque o processo não é tão simples assim, existe um rito para desafetar uma unidade de conservação, então né, ela não foi revogada. Essa unidade de conservação, ela tem 18.608 hectares, e aqui, né, segundo dados do Mapa Biomas, são as classes de coberturas do solo. A gente observa perfeitamente que quase 75% da APA é área agropecuária e massa de água. Então, é uma unidade de conservação que não protege praticamente nada, e a recomendação, portanto, seria que esses 18 mil hectares fossem transformados em unidade de conservação de proteção integral. Como seria isso, né? No processo de afetação, proteger outras áreas que ainda são remanescentes de floresta ombrófila densa, né? Já que essa região aí é no Rio Araguaia e no extremo norte do Tocantins. Um outro exemplo seria a área de proteção ambiental Lago de São Salvador do Tocantins, Paraná e Palmeirópolis. É uma unidade de conservação no Rio Tocantins, na região sul do estado. A gente observa aí que ela tem 14.500 hectares, 70% da área é a massa de água do reservatório da UHE de Peixe e de São Salvador, mais áreas antropizadas. Então, a área protegida é muito pouco. E, basicamente, boa parte dessa área protegida já se trata de APP por ser um reservatório de UHE. Então, a mesma coisa, poderia ser convertido os 14 mil hectares em áreas de proteção integral do Cerrado, da região sul do Tocantins. E aqui uma terceira alternativa, né? Uma terceira possibilidade, que seria a área de proteção ambiental da Serra da Tabatinga, que é uma APA de jurisdição federal, né, com uma área de 26 mil hectares, 26.200 mil hectares, onde basicamente 80% da área já virou monocultura de soja, né, de grãos.
Então, obviamente, aqui, essa área poderia ser convertida, essa área em hectares poderia ser convertida para proteção integral de uma outra área ali na região leste do Tocantins, né? Essa região é do Jalapão. Bom, com relação àquela terceira possibilidade, sobre a elaboração dos planos de manejo com urgência das APAs, né? Essa APA Lago de Palmas é uma APA na margem esquerda aqui do Rio Tocantins, paralela a Palmas, né, a sede urbana de Palmas. Esse já é o plano, o zoneamento da APA, já aprovado e publicado pelo seu plano de manejo, e ele prevê, então, essa área em amarelo, que seria a macrozona de uso sustentável, e a área em verde, que seria a macrozona de proteção. Então, o que acontece aqui é que essa área aqui circulada é uma área especial de carrasco. Talvez a principal área em termos biológicos de toda a APA. Essa região, ela é considerada, né, uma macrozona de proteção e, portanto, segundo o plano de manejo, deveria ser preservada. E em maio de 2021, houve um desmatamento de pelo menos 900 hectares dessa vegetação de carrasco. Na época, parece que houve um desentendimento entre o licenciamento e o plano de manejo, houve a liberação do licenciamento pela Prefeitura de Porto Nacional e houve o desmatamento, né? Isso é que foi dito naquele momento, de forma não oficial também, né? Foi conversa entre pessoas da área. E essa região ela é de extrema importância porque é nela que a gente tem a descrição dessas duas espécies, né? Aqui à esquerda é a Scolopendropsis duplicata, é uma espécie de lacraia que foi detectada e descrita em 2000 no processo de enchimento do lago, e de lá para cá nunca mais teve registro dessa espécie. Ela é considerada criticamente ameaçada, e só se sabe dela nessa região, que é a sua localidade tipo, né, de descrição. Nós temos esse calanguinho aqui, ó, Bachia pisamófila, é um lagarto ápode. Ele também foi descoberto em 2000, durante o processo dos estudos de enchimento do lago, da UHE de Lajeado, e ela foi redescoberta agora em 23, 24, né, nessa região e numa área adjacente aqui do outro lado do Ribeirão Santa Luzia. As duas são espécies criticamente ameaçadas, né, a nível nacional, e presumivelmente a nível estadual não teria por que também não ser criticamente ameaçado. E temos nessa região esse passarinho aqui, esse passarinho que é o chorozinho da caatinga, o Rhodinopsic seloi, é uma espécie bem abundante na caatinga, mas ela tem uma distribuição disjunta no Cerrado e na Amazônia, né? Então, no Tocantins, ela tem uma ocorrência pontual, praticamente exclusiva a esses carrascos dos municípios aqui de Porto Nacional e Miracema, numa área mais ou menos de 18 mil hectares, né? Então, ela está muito restrita a essas áreas de carrasco. E esse desmatamento, portanto, eliminou 900 hectares do hábitat da espécie, né? Que presumivelmente, a nível estadual, estaria em perigo, né? Segundo as pesquisas que foram já realizadas. Aqui, sobre a APA Serra do Lajeado, né? Então, aqui já muda um pouco a abordagem de atuação dessa alternativa 3. Né? A anterior era respeitar aquilo que já foi colocado no plano de manejo que está publicado. Aqui seria uma possibilidade de recategorização de macrozonas da APA do Serra do Lajeado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que esse é o limite da APA, tá, gente? Em vermelho. Aqui no centro é o Parque Estadual do Lajeado, obviamente foi retirado o zoneamento dele. Então, esse é o limite da APA Serra do Lajeado. Então, em amarelo, nós temos a macrozona de uso sustentável e em verde, a macrozona de proteção. Se a gente observar, a macrozona de proteção, definida pelo plano de manejo, esse plano de manejo ainda não está aprovado, ele está aprovado pelo Conselho Consultivo, mas ele não foi publicado. Então, a princípio, pelo que eu entendi, ele está sem efeito de força legal. Bom, então a macrozona de proteção foi definida pelo plano de manejo como 27%. E a área de macrozona sustentável como 70% da APA. O que acontece é que, se a gente olhar, a APA tem hoje em torno de 22% a 25% de área antropizada, né? Vamos descontar aqui os limites do Parque do Lajeado. E nós temos aqui 78%, ou em torno de 75% de área natural, dentro desses limites.
E o plano de manejo que foi elaborado agora em 2019 prevê que a gente possa chegar numa área antropizada de 70%, né? Então, desconsidera o atual momento, né, onde nós temos 75% de cobertura vegetal nativa, e tentar elaborar dentro do plano de manejo uma proposta onde seja, digamos, 50 por 50, que seria algo mais sustentável e protegendo, digamos assim, né, dando ênfase às questões prioritárias dessa região, que é a biodiversidade, a atividade das comunidades tradicionais e a manutenção de serviços ecossistêmicos. Então, nesse sentido, aqui eu trago ainda parte da APA do Lajeado, uma região que é conhecida como a região da Roncadeira, né, Cachoeira da Roncadeira, no distrito de Itaquaruçu. Então, essa região recirculada aqui em vermelho é, né, uma área de drenagem, onde está a Cachoeira da Roncadeira, é um ponto turístico importante aqui do Tocantins, inclusive, lá de Itaquaruçu, e é onde corre, né, alguns mananciais de água que abastece uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água aqui mais embaixo, que fornece água para esse distrito, né? E essa área foi considerada uma macrozona de proteção, zona de preservação, subzona aqui de mananciais de abastecimento, ou seja, está coerente com o serviço ecossistêmico que essa área presta. No entanto, a gente vai pegar aqui as nascentes do Ribeirão Água Fria e a região do Morro do Limpão, que é uma região aqui bem adjacente à área urbana de Palmas, né? Aqui nos limites, ela está, pelo menos 60% dessa área está dentro da APA, Serra do Lajeado, né? Então a gente tem aqui em branco os limites da bacia hidrográfica da Água Fria, do Ribeirão Água Fria, e dentro da bacia a gente tem uma área em verde, que é uma macrozona de proteção, e nós temos essa área em vermelho, que é a macrozona de uso sustentável, zona rural-urbana. Então, é uma área em que o plano de manejo prevê o avanço de chacreamento, atividades pecuária, agrícola e de urbanização. E qual seria a alternativa mais coerente? Que parte dessa área fosse definida como macrozona de proteção, zona de preservação, subzona de mananciais de abastecimento e ou zona de conservação e subzona de interesse turístico. Por quê? Primeiro, porque nós temos aqui, no final dessa área, toda essa área de drenagem corre, e são áreas ainda naturais, toda a água corre e converge para essa estação de tratamento de água, de Palmas. E essa estação é responsável por abastecer boa parte da região norte da capital. Então, se essa região está definida como área rural-urbana, a gente está correndo sério risco de perder um bom pedaço de mananciais de água e, com isso, perder a água para abastecimento humano. Desse jeito, dessa forma, então a ideia é fazer essa recategorização de macrozonas. E por que, além disso, gente? Porque essa área tem sítios arqueológicos, nós temos recreações com atividades de ecoturismo e bike, por exemplo, nós temos biodiversidade singular e ameaçada, e nós temos, obviamente, o recurso hídrico que está diretamente ligado à qualidade de vida das pessoas aqui na nossa capital. Ainda nessa pegada, digamos assim, de recategorização, uma outra área importante seria a macrozona de preservação. Desculpa, gente. Uma outra área seria a região do Ribeirão Macacão e Itaquaruçu Grande. Então, aqui eu tenho um recorte do zoneamento da APA. Essa área, esses riscos em azul, representam o Ribeirão Macacão, o Ribeirão Taquaruçu Grande, e aqui um outro afluente menor que deságua aqui no Ribeirão Taquaruçu Grande. Essa região é importante aqui em Palmas, ela tá basicamente protegida pela macrozona de proteção macrozona de proteção, zona de preservação, subzonas, serras, escarpas e piemontes, essa área em verde. Mas se a gente observar, basicamente essas áreas são as áreas de drenagem desses cursos d'água. Então, essa área aqui, esses tons de laranja, representam macrozonas de uso sustentável, zona rural, subzona rural de uso restrito. Embora seja uma região de uso restrito, ela ainda permite atividades aqui dentro, principalmente agrícolas, né? E a gente sabe aqui que várias dessas áreas, inclusive, estão à venda para atividades de monocultura. E essa região, o que acontece? Se a gente for observar nessa imagem, fica mais claro. Então, aqui as áreas a macrozona de proteção e aqui as áreas de uso sustentável.
A proposta, portanto, seria que essas áreas de macrozona de uso sustentável, zona rural, subzona rural de uso restrito, passassem integralmente a ser também uma subzona de mananciais de abastecimento e ou zona de conservação e subzona de interesse turístico. Né? Por quê? Porque essa região ela tem, assim como a outra anterior, uma estação de tratamento de água que abastece aqui praticamente toda, 70% da capital. Nós temos uma região onde tem uma atividade de agroecologia e agricultura familiar muito intensa. Boa parte dessa produção vai para as feiras de Palmas e abastece as casas das pessoas. Nós temos também uma área de atividade de ecoturismo muito grande, né? Temos agências de turismo, pessoas que trabalham com ecoturismo de natureza aqui, com atividades de observação de aves, com atividade de trekking, a visitação de sítios arqueológicos. E, além disso, a gente tem uma biodiversidade singular e ameaçada. É nessa região, gente, que nós tínhamos até mês passado o monitoramento de um casal de arpia que estava com o ninho ativo, né? Infelizmente, esse filhote morreu e o ninho, o processo de reprodução se estancou, né? A gente espera que daqui mais alguns meses, se tiver tudo certo com esse casal, eles retomem a reforma do ninho e a postura. Mas é nessa região que nós temos, né, um casal de arpia que estava em atividade reprodutiva, o que mostra a qualidade ambiental dessa área, já que essa é uma espécie de topo de cadeia, precisa se alimentar de várias espécies de mamíferos, né? Então, a presença deles ali é um indicativo que eles estavam conseguindo, de algum modo, capturar presas, então mostra uma região com bastante integridade ecológica, e se vier, né, a não ter essa proteção desejada, a gente vai perder áreas de cerrado, vai piorar a qualidade das áreas de drenagem de água, que é onde as áreas de floresta que essa espécie ocorre. Então, aqui fica a proposta de uma recategorização de macrozonas de uso sustentável para macrozona de proteção, né, conforme eu apresentei lá, que acontece na Cachoeira da Roncadeira, né? Seria a macrozona mais coerente com a região. E aí, pessoal, fica aqui como última pergunta. Consolidaremos o desenvolvimento sustentável sem novas UCs de proteção integral e sem representação geográfica e ecossistêmica? Volto naquele gráfico do tempo de acumulação de unidades de conservação, e aí o que a gente tem é o seguinte: 2003, como eu disse, é o ano em que não houve mais criação de UCs de proteção integral pelos poderes estaduais e federais, e aqui nós temos dados do mapa biomas mostrando como é a cobertura e uso do solo do estado de Tocantins de 1985 até 2023. Então, nós saímos, em 85, tínhamos algo em torno de 3.800.000 hectares de área antropizada, e chegamos em 2023 com 10.300.000 hectares de área antropizada. Em 2003, que é esse ano, digamos, marco, né, o balizador, nós tínhamos 7 milhões de hectares de área antropizada no estado de Tocantins, que, digamos, foi compensado com 1.635.000 hectares de unidade de conservação de proteção integral. No entanto, essa diferença entre 2003 e 2023, de aproximadamente 3,5 milhões, ou quase 4 milhões de hectares, não teve nenhuma compensação do ponto de vista federal e estadual. Portanto, é óbvio que nos últimos 22 anos, não sei se estaríamos praticando de fato um desenvolvimento sustentável conforme os conceitos que a gente conhece. Para reforçar isso, né, temos as duas figuras mostrando essa representatividade de unidade de conservação, e paralelo a isso nós temos, por exemplo, né, aqui uma notícia do Estadão, onde em 2025 é previsto um avanço de 2,9% na produção de grãos do Tocantins, que representaria 2,226 milhões de hectares a mais de área plantada. Aqui nós temos um quadrozinho do Mapbiomas mostrando as áreas de pastagem desde 85 até 2020. Né? Temos aqui em 2020 algo em torno de 6.130.000 hectares. E aqui um gráfico mostrando desmatamento autorizado e fiscalizado pelo hectare segundo o Mapbiomas. Então, né, de forma legal, nós temos aí algo nos últimos 6 anos, esses valores que ao todo chegam em 740.000 hectares. Aí podem se perguntar, mas não é legal? É legal. Então, se nós, né, segundo a lei, mantivermos 740.000 a cada 10 anos, né, não teremos cerrado para proteger
né, com populações ecologicamente viáveis e representação geográfica nos próximos anos, né? Então, é por isso que aqui eu trago dados de desmatamento autorizados, né? O ilegal também está acontecendo, que eu nem sequer mencionei, né? E, obviamente, que a gente quer que ele seja zero. E o desmatamento legal é preciso ficar atento, porque precisamos de áreas para compensar essa perda de vegetação nativa, ainda que de forma legal. E, portanto, então, o que me resta, né, para responder essa pergunta, só o tempo é que nos dirá. Essa é, então, a minha apresentação, pessoal. Eu agradeço a essas instituições que têm me apoiado ao longo dos últimos anos, 20 anos, desde que eu cheguei no Estado Tocantins. E hoje agradeço, né, ao CEMAV, ao GF Terrestre, ao SMBio, pela bolsa que me é concedida, que me permite fazer os trabalhos. Na ocasião, né, obviamente, agradeci ao Seminário de Pesquisa de Biodiversidade Tocantins pela oportunidade de palestrar e participar do evento. Ficaram os meus contatos, e aqui agradeço também a Priscila e a todos vocês por ter me ouvido, né, e é isso. Então, essa aí é a minha apresentação de hoje, gente. Obrigado aí pela atenção de todos. Valeu!